Então, quando Salomão pediu sabedoria, Deus sabia que era um pedido sincero, verdadeiro, e que de fato era a única coisa que ele queria. E aí Deus decidiu dar num nível muito mais elevado. Deus decidiu acrescentar muito mais a ele do que sabedoria. Deus deu a ele honra, Deus deu a ele riqueza, e Deus deu a ele 40 anos de paz. Pensa, um reinado de paz, que não houve guerra, onde houve só prosperidade. Então, Salomão, ele escreve Provérbios no auge da sua vida, no auge do seu governo. Foi a primeira coletânea dos 3 livros que ele escreveu, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Este se destaca como o primeiro. E nós observamos aqui que os 2 últimos capítulos é a manifestação da coletânea de Provérbios que não foi dito por Salomão. Aqui nós vamos ver as palavras de Agur, e depois no 31 nós vamos ver os conselhos para o rei Lemuel. E esse conselho foi dado pela mãe de Lemuel, o rei de Massa. Agora, o que é que a gente aprende aqui? Salomão poderia ouvir esses 2 homens, que na verdade nós não temos muito detalhes sobre eles, apenas o que está escrito aqui na palavra, apenas a informação que está aqui. Não se tem dados históricos de quem foi Agur, não se tem dados históricos com precisão de quem foi Lemuel. O fato é que aquele que recebeu um nível de sabedoria em excelência da parte de Deus, demonstra que quando se tem a sabedoria do alto, tem a humildade de reconhecer a sabedoria de outro. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Quem recebe de Deus a sabedoria do alto, eu vou repetir, tem humildade de reconhecer quando outros falam sabiamente. E é por isso que Salomão inclui na sua coletânea de Provérbios as palavras de Agur. Agora eu quero que você reflita comigo, antes da gente entrar no verso 18 e 19, rapidamente, algumas palavras que Agur vai mencionar na sua condição de homem limitado, sem conhecimento. Ele começa a dizer aqui sobre algumas expressões da natureza humana, que é inerente do homem, que é inerente da sua falta de capacidade de compreender, entender tudo do qual ele gostaria de ter o domínio. E o homem, na sua limitação, ele não consegue ir além do momento, do aqui, do agora, do hoje. Então ele inicia aqui no capítulo 30 as seguintes palavras: as palavras de Agur, filho de Jaque, de Mas. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente ignorante, ou estúpido, ou sem conhecimento para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo.
Veja que nessas palavras iniciais, ele se refere a ele mesmo, ele se refere à sua limitação, ele se refere do seu fadigar, da sua exaustão, da sua limitação em querer ter o domínio, o conhecimento sobre muitas coisas e não o possuía, e não a tinha. E ele expressa com muita sinceridade essas palavras sobre o seu estado limitado de ser e de existir. Mas quando ele menciona essas palavras, a partir do versículo 4, nós vamos nos surpreender que agora ele recebe aquilo que ele não tinha o conhecimento, aquilo que era um desejo dele conhecer, porque o desejo dele era conhecer a Deus, conhecer o Santo. E ele chega à conclusão de que somente Deus, o Criador de todas as coisas, poderia dar a resposta aos seus porquês, poderia lhe ensinar o caminho da sabedoria. E nós podemos nos identificar em muito com Agur nessas palavras, por nossas limitações, por situações que passamos, atravessamos, e que constatamos a nossa total ignorância, a nossa total limitação, e isso nos leva a concluir que só conseguimos caminhar em sabedoria na vida, em dar passos com sabedoria, com aquele que é a própria sabedoria. Você pode glorificar a Ele por isso? Porque o que prevalece e faz a diferença na vida do homem, não é a sua sabedoria humana, é o que está posto sobre ele em sabedoria do alto, que vem de cima, que provém de Deus. Tiago, ele escreve dizendo sobre isto uma palavra extraordinária, e ele fala que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, sem exceção. Olha que extraordinário. Deus, Ele não condiciona uma escolha, Ele não faz uma seleção, eu vou dar para isso, não vou dar para isso, vou dar para aquela, não vou dar para aquela outra. Se você não tem e deseja, peça a Deus. Você pode aí no seu lugar, me ouvindo, diante de uma situação que está deixando você, como Agur aqui expressa em suas palavras, fadigado, exausto, demasiadamente sem o conhecimento disso, sem a precisão, sem entender. Ele está dizendo a você, o caminho está aberto para você receber. Então pensa no seu lugar: Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. E essa sabedoria você vai receber dele, porque tudo começa com a nossa petição. Veja, falando de Salomão ainda, Deus perguntou para ele: o que você quer? O que eu posso te dar para você? Agora eu te escolhi para suceder o seu pai. O que você deseja para que você tenha
um bom governo, que você seja um bom rei. Deus, eu quero sabedoria para mim entrar e sair no meio do teu povo, para mim julgar a causa do seu povo. Aí Tiago, ele olha e diz: peça. Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, esses jovens judeus que foram levados na condição de escravo para a Babilônia, eles foram selecionados porque havia sobre eles um nível de sabedoria humana. Mas quando eles viram onde eles estavam pisando, eles entenderam: a gente não pode caminhar aqui com essa sabedoria limitada. A gente precisa de algo mais. A gente precisa do sábio arquiteto do universo nos conduzir com a sabedoria dele sobre esse império. E eles se propuseram a não comer do manjar do rei. Eles fizeram um jejum, abstiveram-se dos manjares do rei, e depois, no final das contas, eles foram destacados de todos os jovens sábios como os mais sábios de todos ali presentes. E a sabedoria deles levou eles mais além. A sabedoria que estava sobre eles levou o nome de Deus ser glorificado, a tal ponto de quando Nabucodonosor lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e nada sucedeu, porque o quarto homem estava lá, porque o dono da sabedoria estava lá, o que fez o fogo, o que fez a água, o que fez o vento, o que fez a terra, o que fez os céus, estava lá dentro. Ele proclamou o edito: a partir de hoje, todos devem adorar o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque somente Ele é Deus. Então, no fim, o nome daquele que deu sabedoria foi glorificado. Então, todas as vezes que nós caminhamos na sabedoria dele, o nome dele vai ser glorificado. Então, aproveita e peça aí: Senhor, me dê sabedoria. Não é pedir paciência, porque vem tribulação, porque a paciência, ela vem através da tribulação. Não, é pedir sabedoria. Não é pedir mais graça, porque no acrescentar de graça é acrescentado também tribulação para você enfrentar problema, luta. Pensa: sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Dê sabedoria para isso aqui, me dê sabedoria para aquilo ali. Senhor, olha essa situação. Mesmo que você caia em uma situação da qual você foi vítima de alguma coisa que te causou prejuízo, levante a sua mão e diga: Deus, me dê sabedoria. O que Tiago está dizendo? Peça a Deus. Se alguém não tem, peça, Ele vai dar liberadamente. E olha como ele conclui esse versículo: e não lança em rosto. É tipo assim, olha, Deus te dá sabedoria e Ele não cobra depois o que você está fazendo com ela. Não lançar em rosto quer dizer isso aqui: olha, ué, fui eu que te dei, por que você não agiu assim ou assado? Deu errado porque você não usou direito. Ah, eu dei e você não está sabendo usar, eu vou tirar. Não, Ele deu, está dado. Salomão tropeçou nos passos dele, mesmo com a sabedoria do alto. E nós não encontramos registro que Deus tirou a sabedoria dele. Não. No fim, ele termina Eclesiastes dizendo assim: o fim de todas as coisas é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Este é o fim de todo homem, é o sucesso de todo homem. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Aí, olha aqui o versículo 4. Olha o que Agur vai dizer: quem subiu ao céu e desceu? Agora ele está falando do santo. Ele recebe a revelação, a sabedoria. Ele consegue enxergar quem é Deus.
E aí ele fala: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos. Aí ele vai concluindo: o Santo Deus. Quem amarrou as águas na sua roupa? Deus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Deus. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que os sabes. Agora segura isso aqui, olha, que eu vou terminar essa parte introdutória para ir nesses versículos que eu li. Vamos juntos aqui, o versículo 5. Quero que você leia com a sua Bíblia aberta, que você possa ler aí. Olha isso aqui. Olha se ele não recebe uma revelação de Deus, da sabedoria de Deus. Ó, tá aqui, ó. Vamos ler juntos, vamos lá. Vamos lá, todos juntos. Toda a palavra de Deus é pura. É um escudo para os que nele confiam. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus, porque Ele está dizendo que a palavra dele não tem mistura, que a palavra, a essência dela é pura, sem mistura. E tem mais, por ser pura, sem mistura, ela é autêntica. Ela é autêntica. Certo? A gente vive hoje num mundo onde a maioria dos produtos alimentícios são industrializados. Tudo tem química. Mas os nossos pais e os pais dos nossos pais viveram um tempo de alimento puro, autêntico, sem mistura. Foi uma geração que foi marcada por tantas coisas que essa geração hoje é marcada. E você sabe com certeza do que eu estou falando. Hoje, a maioria, é difícil você encontrar um bolo que realmente seja de cenoura. É a essência da cenoura, é a essência da laranja, é a essência do coco. Mas ó, o alimento que vem do céu é puro. Aleluia. Você pode glorificar a Ele. O que está vindo do céu para a tua vida aí é puro, não tem mistura. Eu não estou misturando nada aqui, eu sou um garçom. E eu estou servindo o que de Deus está vindo para alimento para a tua alma, para o teu espírito, para o teu ser. Então, a palavra de Deus é pura. E aí, ela é mais que isso. Porque o dono da palavra mostra que ele é um escudo para você. A gente só precisa de um escudo. Os guerreiros, quando estão em guerra, em combate, só usam o escudo quando estão sendo atacados. O escudo não é para ser utilizado para poder enfrentar o inimigo e bater com o escudo no inimigo. Não, é a espada. O escudo é para defender do ataque. É para que o objeto que vem, seja espada, lança, tiro, o que vier, é para você se proteger. Vem para te atingir, mas o escudo não deixa te atingir.
Então Deus está dizendo para você: eu sou o teu escudo. Qual é a guerra que você está? Qual é a peleja que você está enfrentando? Eu tenho que te assegurar, e eu tenho que ser assegurado por Deus, que essa batalha, que esse ataque não é maior do que o escudo que você tem. Que essa batalha, que essa guerra é menor do que o teu e o meu e o nosso escudo. Ele está dizendo: eu sou o seu escudo. Se você está confiando em mim, eu sou o seu escudo. Pode vir, pode bater, pode vir espada, flecha, lança, seta, dardo. Vai bater no escudo e cair. E você continua em pé. Continua em pé. Continua caminhando. Continua glorificando. E agora, nós vamos ver que as palavras de Agur no texto que nós lemos, são palavras relacionadas aqui, na entrelinhas, a uma revelação de Deus, porque é simbólica, e o simbolismo dessas palavras é extraordinário, porque ele vai falar sobre uma revelação que ele recebe de 3 coisas que para ele era maravilhoso, extraordinário. E a quarta, então, ele não conseguia entender o mistério disso. Então ele descreve aqui as 3 coisas maravilhosas, e a quarta, esse mistério além da compreensão. Então ele vai dizer aqui, primeiro, a primeira coisa, diga comigo: o caminho da águia no céu. A águia, não existe outro tipo de ave que alcança um voo quanto a águia. O voo da águia é o mais altaneiro de todas as aves. A águia, quando vem a tempestade, torrencial tempestade com raios, relâmpagos, trovões, ela alça um voo em direção a nuvens negras. Ela atravessa as nuvens carregadas e ela fica voando por cima da tempestade. Ou seja, ela não teme a tempestade. Ela tem a capacidade de olhar, alçar um voo em direção a ela e ficar por cima dela. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então o que representa isso daqui? Diga comigo: representa o caminho de Deus na eternidade. O caminho da águia do céu em voar acima da tempestade, porque quando se alça esse voo acima da tempestade, sabe o que tem acima da tempestade? Tudo está limpo, tudo está claro. Ela voa livremente, despreocupadamente. Então o que representa isso? O caminho de Deus pela eternidade. Porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Você pode adorar a Ele? Então é isso que representa esse texto, aquilo que é maravilhoso para ele. Ele vê o caminho da águia no céu e Deus fala para ele assim: Agur, é o meu caminho na eternidade. Tudo está limpo, tudo está claro. Para mim a luz e as trevas é uma coisa só, sol e lua, estrelas, tudo, eu vejo tudo, eu enxergo tudo, eu me movo por tudo, porque tudo flui de mim. Eu criei todas as coisas, eu formei todas as coisas. Aí o segundo que ele destaca aqui é o caminho da cobra ou da serpente na penha, ou na rocha, ou no meio das pedras.
E qual é a revelação que ele tem aqui? Por que ele fica maravilhado com isso? O caminho da serpente ou da cobra na penha, meio das pedras ou das rochas. Porque a serpente, irmãos, ela sai por um caminho em um dia, e ela volta pelo mesmo caminho que ela saiu no outro dia, sem deixar rastro. A serpente, ela não fica mudando de caminho. Ela tem um caminho que ela faz, um percurso que ela faz. E ela não se perde no percurso dela. Ela saiu, fez aquele caminho, ela caminhou por entre as rochas, e quando ela vai voltar, é o mesmo caminho. Só o segredo está aqui, ela não deixou rastro. Ela não se perdeu. Por isso que a Bíblia manda a gente ser prudente como a serpente. Não deixe rastro na sua caminhada, para que o diabo não venha querer investir contra você. Caminhe com aquele que o Salmo 91 deixa bem claro, que é aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Deus é capaz de guardar os seus passos, conduzir os seus caminhos, porque nós vamos ver um registro do salmista falando sobre isso. É um salmo que você conhece, o Salmo 121. Olha o que ele diz aqui: Ele não permitirá, verso 3 do Salmo 121, que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormitará, e não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. Você pode glorificar a Ele aí? O sol não te molestará durante o dia, e nem a lua de noite. Lê o 7 para mim, por favor, igreja. Lê o 7, está aqui, ó. Pode ler. Pode ler. Vamos encerrar com 8. O Senhor aleluia. Então você vai caminhar sem deixar rastro e sem se perder, porque você está no caminho certo. E Jesus te assegura: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Está sentindo Ele aí? Está sentindo a presença dEle aí? E agora, a terceira e última coisa que é maravilhosa para ele, ele diz: o caminho do navio no meio do mar. E aqui, ele entende, por uma revelação de Deus, que esse navio é a igreja, e que esse mar é os povos, é o caminho da igreja no meio dos povos. É o caminho da igreja no meio das nações. O navio é conduzido por um leme, por um condutor, guiado por uma bússola segura,
porque Ele tem o conhecimento sobre tudo que vai suceder. Então, a igreja, ela sempre está caminhando na frente, porque a igreja tem a revelação de tudo que ainda vai acontecer com o mundo. Eu não preciso do Jornal da Globo, da Band, Record, CNN, para me atualizar, saber o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Eu já tenho a revelação de Deus. Então nós caminhamos seguramente, que nós temos um destino. Nós temos um destino. Então nós não caminhamos no meio dos povos, das nações, em suas turbulências, em suas pelejas, em suas aflições, em sua preocupação com a economia, o que vai ser, o que vai suceder. Não, Cristo está no nosso barco, Cristo está na condução do leme, Ele está nos conduzindo. Então a igreja, haja o que houver, venha o que vier, nada vai prevalecer contra a igreja. Pode adorar a Jesus por isso? Agora, a última que ele diz, eu não entendo, é extraordinário, é um mistério para mim. E aqui está algo maravilhoso. Vamos colocar em pé algo extraordinário, algo muito lindo, muito precioso, onde fala: e o caminho do homem com uma donzela ou com uma virgem. Porque ele está se referindo aqui, este homem é Jesus, e essa virgem, essa donzela é a igreja. Ele não consegue entender porque era até aquela época, aquele mundo, aquele contexto, um segredo, um mistério. Mas revelado a mim é você, porque este homem é Jesus, e nós somos a sua noiva, a igreja. Então é o caminho do noivo com a noiva, é o caminho de Jesus com a igreja. O Espírito Santo está adornando a igreja, a noiva, cuidando da noiva, amparando a noiva, zelando pela noiva. O noivo não está presencialmente com a noiva, mas ele está sobre o olhar da noiva, através do seu Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós, que vive em nós. E ele conduz a noiva. Tem muita gente falando mal da noiva de Cristo, mas com muita falta de sabedoria, porque todas as vezes que alguém toca na igreja, está tocando na menina dos olhos de Deus. Isso é muito sério, porque ele não aceita falar mal da noiva dele, porque ele comprou a noiva dele com sangue dele, custou um alto preço, custou sangue. E é por isso que ele está nos assegurando, quando ele disse as palavras a Pedro, do que seria a igreja, do cuidado dele para com a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é a igreja, as paredes, templo, é você, somos nós.